Senhoras e senhores deputados, é com gosto que vejo que temos uma quarta-feira animada, com muito trabalho pela frente. Estamos, então, reunidos para dar início à ordem do dia e para a nossa primeira parte da ordem do dia, em que temos a audição do Presidente do Instituto de Emprego e da Formação Profissional, IFP, o Dr. Domingos Lopes, a quem eu agradeço a presença e seguramente o contributo que dará com os esclarecimentos que irá prestar à Comissão, que vem a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito das declarações proferidas pelo anterior coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, em sede de audição parlamentar, com referências concretamente ao processo de fusão de 2 centros de formação, da qual resultou a criação do novo Centro de Competências para a Economia Social. Sr. Doutor, mais uma vez bem-vindo. As senhoras e senhores deputados sabem qual é a nossa grelha de audições, que começa com a apresentação do requerimento por parte da senhora deputada Ofélia Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do PS. A senhora deputada tem a palavra até 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente do IFP, Dr. Domingos Lopes, e agradeço a sua presença nesta audição, na expectativa que nos ajude a esclarecer as questões que motivaram a presente audição. O Grupo Parlamentar do PSD requeriu esta audição com caráter de urgência para que sejam prestados os devidos esclarecimentos quanto a declarações feitas pelo ex-coordenador nacional do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, Dr. Nuno Marques, no âmbito de uma audição parlamentar realizada no passado dia 12 de fevereiro. No âmbito dessa audição, o ex-coordenador nacional fez declarações e insinuações que, no nosso entendimento, são graves e preocupantes e, por isso mesmo, merecem e devem ser esclarecidas. No entanto, importa destacar que grande parte dessas declarações e insinuações já foram desmentidas e contrariadas pela senhora Secretária de Estado da Inclusão e Ação Social em anterior audição parlamentar, o que nos deixa mais tranquilos, pois percebemos que as insinuações do ex-coordenador nacional não passam de meros ataques políticos na sequência da cessação das suas funções. Basicamente, o que o ex-coordenador nacional afirmou em audição parlamentar é que o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável se encontra suspenso desde 31 de dezembro de 2024, que coincide exatamente com a cessação de funções do ex-coordenador nacional, na medida em que esse plano estava a ser reavaliado pelo Governo, no intuito de ser integrado numa nova estratégia nacional, a Estratégia Nacional para a Longevidade. E que, com a suspensão do plano de ação, ficaram por implementar 94 atividades das 135 atividades previstas no plano, colocando em risco fundos comunitários, quer do PRR, quer do PT 2030. O ponto mais crítico das declarações prestadas pelo ex-coordenador nacional prende-se com o processo de fusão de 2 centros de competências, o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo e o Centro para a Economia e Inovação Social. E também quanto à não renovação de 36 contratos de trabalho a termo relativamente aos formadores do antigo Centro de Competências de Envelhecimento Ativo. Segundo o ex-coordenador, o IFP irá optar por contratar prestadores de serviço, em regime de recibos verdes, para assegurar as formações que antes eram garantidas por estes profissionais. Ora, sendo o IFP um organismo público, cuja missão é exatamente promover o emprego e garantir condições dignas de trabalho, esta opção a confirmar-se levanta sérias preocupações. E, por isso, importa apurar se essa informação corresponde à verdade e ainda se trata efetivamente de uma decisão do IFP. E, se assim for, o Grupo Parlamentar não pode, como é óbvio, aceitar que profissionais qualificados sejam substituídos por vínculos precários, contrariando os princípios da estabilidade e qualidade do emprego. Afirmou também o ex-coordenador nacional, no âmbito dessa audição, que com a extinção do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo ficaram comprometidas também medidas de formação em prestação de cuidados aos idosos, designadamente a formação dirigida aos cuidadores informais.
Atentas às declarações do ex-coordenador, o PST considera essencial, como é óbvio, que estas questões, mais uma vez, sejam cabalmente esclarecidas, pois a transparência na gestão dos recursos públicos e o compromisso com políticas eficazes para o envelhecimento ativo são um imperativo. Esperamos, por isso, que esta audição contribua para clarificar todas estas questões e para, de alguma forma, tranquilizar relativamente a estas matérias, portanto, que merecem realmente esse esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, passamos à intervenção inicial do Dr. Domingos Lopes, para até 10 minutos, de alguma forma, enquadrar o tema na sequência da apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade que me foi de me dirigir a esta Comissão Parlamentar do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, na sequência da audição do ex-diretor do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo, Dr. Nuno Marques. Para o efeito, começo por fazer um enquadramento sobre a criação dos Centros de Formação de Gestão Participada. O Decreto-Lei 165 de 85, 16 de maio, estabelece o regime jurídico dos Centros de Formação de Gestão Participada. Este diploma legal define as bases para a criação, organização e funcionamento destes centros, destacando a importância da gestão participada e da colaboração entre diferentes entidades para a promoção da formação profissional. De acordo com esse decreto-lei, os Centros de Formação de Gestão Participada são criados através de protocolos de cooperação entre o Instituto do Emprego e da Formação Profissional e as entidades parceiras, que podem incluir empresas, associações empresariais, sindicatos e outras organizações. Estes protocolos estabelecem as responsabilidades de cada parte na gestão e funcionamento dos centros, bem como os objetivos e metas a serem alcançados. Os Centros de Formação de Gestão Participada têm como principais objetivos promover a formação profissional contínua e a qualificação dos trabalhadores, adaptar a oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho, fomentar a colaboração entre diferentes entidades na promoção da formação profissional e contribuir para a melhoria das competências dos trabalhadores e para a sua empregabilidade. A gestão dos Centros de Formação de Gestão Participada cabe a um Conselho de Administração composto por representantes dos diversos parceiros e por um diretor, todos nomeados pela tutela. Em 2023, foram criados 2 Centros de Formação Profissional para o setor de Economia Social. O Centro de Economia e Inovação Social, com sede na Guarda e com os seguintes parceiros: Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto da Segurança Social, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, Confederação Portuguesa da Economia Social e Centro de Estudos Ibéricos. E o Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo, com sede em Lolé e com os seguintes parceiros: Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto da Segurança Social e Algarve Biomedical Center. A decisão de fusão do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo com o Centro de Economia e Inovação Social para formar um novo Centro de Competências para a Economia Social foi tomada com o objetivo de otimizar recursos e evitar redundâncias, garantindo uma resposta mais eficiente e eficaz às necessidades de competências procuradas pelas instituições do setor, tanto a nível local como nacional. A criação deste novo centro visa fortalecer a economia social, um dos pilares fundamentais da nossa organização económica-social, conforme consagrado na Constituição da República Portuguesa. A existência de parceiros com pouca ligação ao setor não trouxe qualquer mais-valia. Por outro lado, os parceiros públicos também não acrescentam relevância na medida em que as orientações estratégicas e políticas têm o IFP como canal privilegiado. Por isso, e para focar a intervenção do Centro de Competências da Economia Social na sua missão, o único parceiro que se considerou pertinente a envolver foi a Confederação Portuguesa da Economia Social. Para facilitar a transição e integração neste novo centro das atividades dos antigos, foram nomeadas como administradoras do SES, Centro de Competências para a Economia Social, as 2 representantes do IFP nos antigos centros. No passado dia 5 de fevereiro, o Conselho de Administração desse novo centro, Centro de Competências para a Economia Social, composto pelos 2 representantes do IFP, ou pelas 2 representantes do IFP, e pelos 2 representantes da Confederação Portuguesa da Economia Social, reuniu com todos os trabalhadores e dirigentes no auditório do IFP, em Lisboa, no sentido de mobilizar e motivar toda a equipa na prossecução da sua missão. O ex-diretor refere na sua intervenção que esta reunião foi com o IFP. O que não é verdade,
foi nas instalações do IFP, mas foi com o Conselho de Administração e com os dirigentes do centro, e que serviu para informar os trabalhadores da não renovação dos contratos a termo certo e que, posteriormente, iriam ser contratados como prestadores de serviço. Afirmou, e cito, como já tinha referido a Sra. Deputada, o IFP, como Serviço Público de Emprego, está a promover a precariedade. O que se passou foi o seguinte: a todos os contratos de trabalho que se mantêm em vigor foram garantidos todos os direitos laborais adquiridos nos anteriores centros, conforme determinava a portaria que extinguiu os 2 centros e procedeu à fusão. A atual administração do Centro de Competências para a Economia Social notificou tempestivamente 3 dos trabalhadores cujos contratos a termo caducariam no final do prazo estipulado da intenção de não renovação. Tal decisão foi tomada tendo por base as funções exercidas no ano de vigência do contrato. De referir que estes 3 trabalhadores foram contratados como formadores e que o maior número de horas de formação ministradas foi de 524 horas num ano. Ora, se já é grave contratar trabalhadores e não lhes atribuir funções, mais grave seria renovar os contratos nessa situação. Nessa reunião, foi a administração do Centro de Competências de Economia Social questionada sobre se no futuro vier a existir necessidade de contratar formadores para aquelas funções, se poderiam ser readmitidos. Nessa sequência, a administração informou, ou foram informados, que tal possibilidade pode existir através do vínculo que se vier a considerar o mais adequado face às funções a exercer. Outra afirmação errónea do ex-diretor do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo prende-se com o eventual risco de perda de verbas dos fundos europeus, nomeadamente do PT 2030 e do PRR. Sobre isto, informa-se o seguinte: as ações de formação planeadas pelos anteriores centros para executar em 2025 ou estão em execução ou foram algumas reagendadas em função da melhor calendário, quer da constituição dos grupos ou das entidades onde iriam ser realizados. A este propósito, convém referir que o Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo apresentou e viu aprovadas 4 candidaturas, 3 ao Pessoas 2030 e uma ao Algarve 2030, no total de quase 2,5 milhões de euros, com data de início previsto para 1 de julho de 2024 e 1 de março de 2024, respectivamente, aos 2 programas, porém, ainda nenhum destes projetos iniciou. No que se refere, sendo que, de acordo com as regras, tinham 90 dias para iniciar. No que se refere ao PRR, tal afirmação demonstra o desconhecimento do modo de aplicação deste instrumento de financiamento europeu. O financiamento está contratualizado entre o Estado português e a Comissão Europeia com base no cumprimento de determinados marcos e metas. No investimento em apreço, a meta é a modernização da rede de centros de formação profissional do IFP, que tem que estar concluída até 31 de dezembro de 2025. Conforme dados já apurados até ao momento, esta meta foi já alcançada, pelo que o Estado português já adquiriu o direito ao desembolso do financiamento correspondente. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para responder a quaisquer questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelos esclarecimentos. Então, começaríamos a nossa ronda de partidos. Mais uma vez pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, até 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a sua intervenção inicial, que nos permite agora aprofundar os factos e esclarecer as preocupações que levaram o PSD a solicitar esta audição. Para melhor contextualização das questões objeto da presente audição, importa destacar, como ainda há pouco referi, que no âmbito da audição da Sra. Secretária de Estado da Inclusão e Ação Social foram prestados esclarecimentos pela tutela que confirmam que o Governo está, de facto, a reavaliar o Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável e tem a intenção de integrar este plano numa estratégia nacional mais abrangente, mais ambiciosa, e que esta reavaliação do Plano de Ação não compromete de todo ou coloca em risco quaisquer atividades previstas nesse Plano de Ação, nem quaisquer financiamentos comunitários. E, por último, que o processo de fusão do Centro de Competências de Envelhecimento Ativo e do Centro de Competências para a Economia e Inovação Social foi levado a cabo
numa ótica de otimização de recursos públicos e que não há qualquer intenção de deixar cair quaisquer medidas de formação em prestação de cuidados aos idosos. Não obstante estes esclarecimentos prestados pela tutela, entendemos ainda assim que é essencial que o IFP preste os devidos esclarecimentos quanto às matérias que se enquadram no âmbito das suas atribuições e competências. Designadamente quanto à alegada suspensão de algumas atividades do Plano de Ação, designadamente quanto a estas atividades de formação em prestação de cuidados aos mais idosos, quanto à forma como o IFP está a conduzir este processo de fusão dos dois centros de competências e ainda quanto a um ponto que consideramos mais crítico, que é relativamente, como é óbvio, à situação laboral dos trabalhadores do extinto Centro de Competências de Envelhecimento Ativo. Sr. Presidente, a fim de esclarecer definitivamente quaisquer dúvidas e tentar apurar algumas das declarações e insinuações feitas pelo Dr. Nuno Marcos, gostaria que nos esclarecesse o seguinte: confirma que o IFP, apesar de já ter afirmado alguma informação sobre este assunto, ainda assim eu gostaria que me respondesse de uma forma muito precisa e concreta. Confirma que o IFP comunicou a 36 formadores contratados a termos que os seus contratos não iriam ser renovados. Daquilo que eu deduzi das suas palavras é que apenas foram notificados 3 formadores da intenção de não renovação desses contratos. Pergunto, se sim, qual a justificação para essa decisão relativamente à comunicação de não renovação dos contratos e se essa decisão foi tomada autonomamente pelo IFP ou foi por instrução ou orientação da tutela. E pergunto isto porque também, ainda há pouco frisou o Sr. Doutor, no sentido que da portaria número 303, que procede à fusão dos dois centros de competência, não encontro qualquer norma ou preceito legal que pudesse justificar ou fundamentar tal decisão, e digo isto porque, de acordo com a mesma portaria, o novo centro de competências sucede nos contratos de trabalho celebrados pelos centros de competência objeto da fusão. Ou seja, o Governo teve a preocupação exatamente de salvaguardar todos esses direitos e obrigações dos trabalhadores que estavam afetos a esses centros de competência. Sr. Presidente, pergunto ainda se confirma que o IFP tem intenção de substituir esses formadores, os tais 36 formadores, por prestadores de serviço a recibos verdes. Se sim, por que razão? E continuo a dizer que, de acordo com a sua intervenção inicial, parece-me que não, mas ainda assim quero uma resposta precisa a esta questão. E também se essa decisão é uma decisão que foi tomada pelo IFP de forma autónoma ou se foi por orientação e instrução da tutela. E, por último, afirmou este coordenador que o objetivo da fusão prevista na portaria 303 era, na verdade, a extinção do centro de competências e que as competências daquele centro, quanto à formação em prestação de cuidados aos idosos, não iriam ser asseguradas pelo novo centro de competências, o Centro de Competências de Economia Social, designadamente a formação dirigida aos cuidadores informais. Confirma essa informação. Dispõe o artigo 4 da portaria 303, que o IFP dispõe do prazo de 30 dias consecutivos para a apresentação de um protocolo com a finalidade de responder às necessidades prementes em matéria de formação profissional. E, nomeadamente, entre outros, relativamente à formação em prestação de cuidados aos idosos. Pergunto se já foi celebrado esse protocolo e se o mesmo contempla a formação em prestação de cuidados aos idosos, nomeadamente a formação aos cuidadores informais. Agradecemos, portanto, para terminar, que já estou a ver que já estou a esgotar o meu tempo, agradecemos mais uma vez a sua presença nesta audição, bem como os contributos que nos deixa, que com certeza contribuirão em muito para esclarecer grande parte destas nossas preocupações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente, Dr. Domingos Lopes, e agradecendo todo o esclarecimento prestado, a informação disponibilizada e até o enquadramento que efetuou aqui o percurso e o enquadramento histórico dos centros de formação. Como ponto prévio, só dar nota de que não poderei
estar até ao final desta audição, porque no âmbito dos compromissos, enquanto pertencendo à primeira comissão como deputada efetiva, tenho que fazer a apresentação de um relatório e, portanto, ausentar-me-ei assim que me comunicarem e peço desde já desculpa por fazê-lo. Relativamente ao tema que hoje aqui nos convoca e pelos esclarecimentos prestados, compete, em nome do Partido Socialista, dizer que, de facto, subsistem ou subsistiam ainda muitas dúvidas sobre a estratégia deste Governo quanto ao envelhecimento ativo e saudável. Isto é, uma estratégia de longevidade, como já foi dito e foi abordado várias vezes pela tutela, numa perspectiva mais holística, de enquadrar a pessoa no seu todo em várias fases da sua vida. Na essência, de facto, esta visão é positiva, não podemos dizer o contrário. Mas as mudanças a que temos assistido e a forma como está a ser executada e implementada faz-nos, efetivamente, duvidar se ela está a ser feita da melhor forma. Aliás, está a tornar-se um pouco padrão deste Governo a forma indigna como gestores e dirigentes de várias entidades são dispensados e até maltratados, diria eu. Portanto, há questões que temos que esclarecer e é para isso que aqui estamos. Assim, e porque o importante é de facto esclarecer, este Governo tem promovido várias mudanças na estratégia definida para o envelhecimento ativo e saudável e entre elas destacamos a fusão da formação profissional de competências do envelhecimento ativo com o Centro de Economia e Inovação Social, resultando desta fusão um centro de competências para a economia social. Portanto, está plasmada, já foi por aqui referido, plasmado na portaria 303, 2024, 26 de novembro, pela tutela ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social. A portaria sustenta que esta fusão tem por base, como aqui também já foi dito, a rentabilização de recursos, mas mais relevante faz alusão ao facto dos centros de formação terem que agir numa lógica de complementaridade e não de uma lógica concorrencial. Mas, Sr. Presidente, consideramos que isto é muito mais do que isso. Portanto, refere que os centros de formação e a formação pretende valorizar, qualificar os recursos na área da economia social portuguesa e na área da prestação de cuidados à pessoa idosa. Ora, aqui temos que abordar duas questões. Em primeiro lugar, porque dirigia-se a um universo gigantesco de quase 5 mil milhões de trabalhadores, e estamos a falar da economia social no seu todo, e o outro, o Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo, foi uma entidade especificamente criada com profissionais, como aqui também já foi referido, profissionais de referência, destacados, com grande proximidade na área, e esta entidade foi criada precisamente para ter essa finalidade, promover atividades formativas vocacionadas para a capacitação dos prestadores dos cuidados aos idosos e juntar isto à área da economia social num todo parece-nos redutor, mas gostaríamos que o Sr. Presidente se referisse relativamente a esta fusão. Continuando no âmbito da portaria, no artigo 3º, no processo de fusão, portanto, diz: o processo de fusão compreende todas as operações e decisões que se mostram necessárias à associação de atribuições para o Centro de Competências da Economia Social, incluindo a transferência de atividades do pessoal e a reafetação de todos os demais recursos financeiros e patrimoniais. No número 5, faz referência ao nível do quadro de pessoal e assegura que os contratos celebrados entre o Centro de Envelhecimento Ativo e o Centro de Inovação Social, a cada um será entre eles e a cada um dos respectivos trabalhadores, estando garantidos designadamente a remuneração oferida, antiguidade e demais direitos adquiridos, como aqui já referiu a Sra. Deputada Ofélia na sua intervenção. O Sr. Presidente está em condições de garantir que nenhum trabalhador será despedido ou ficará com um vínculo precário devido a esta situação? Já fez essa referência, mas gostaria de frisar este ponto, porque é importante percebermos de que forma é que há trabalhadores que já foram efetivamente dispensados e os restantes em que situação irão ficar, porque de facto aqui, como refere a portaria,
há a questão da antiguidade e de mais direitos adquiridos. Por último, se bem sabemos que o Centro de Competências e Inovação Social está sediado na Guarda, mas há de facto um compromisso ibérico que foi esvaziado, ou seja, sendo este um concelho reiano, as ligações com Espanha são uma área prioritária no desenvolvimento, por isso elas se verificavam nos dois anteriores centros. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, não está posta em causa esta colaboração e sinergias tão importantes para o desenvolvimento da região? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra então o Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, as senhoras e os senhores deputados, e um agradecimento ao Dr. Domingos Lopes por estar aqui a prestar esclarecimentos, para aqueles que já prestou e para aqueles que nos irá prestar. Realmente, a população portuguesa, e ainda bem, cada vez está mais envelhecida, e envelhecida também já está esta luta entre o PS e o PSD. Nota-se aqui as pessoas que estão pró esta nomeação, aquelas que estão pró o anterior presidente do IFP. Realmente, aqui o Chega, como nunca esteve no poder, está de uma forma muito mais desprendida a analisar esta situação. E realmente o que nos preocupa é realmente o papel do IFP. Eu mantive-me calado enquanto os senhores deputados faziam as suas intervenções. Agradecia também urbanidade na minha intervenção. Realmente, aquilo que nos preocupa, aquilo que preocupa o Chega, é o papel do IFP nesta... Vamos ouvir o Sr. Deputado João Ribeiro. Este não se pode falar do acesso ao poder, que isto fica um bocadinho mais animado. Mas, Sr. Deputado, vamos cingir-nos aqui, vamos usar bem o tempo do Sr. Dr. Domingos Lopes. E, continuando. Obrigado, Sr. Presidente. E realmente o que nos preocupa, e acho que é o papel do IFP, é conseguir que as pessoas, cada vez mais, não só na fase inicial das suas vidas, que vemos que há um desemprego jovem muito elevado, ou seja, as pessoas são sempre novas para começar a trabalhar e depois já são velhas para continuar a trabalhar. É aquilo que nós assistimos. Temos aqui uma faixa etária muito curta de trabalho, cerca de 10, 20 anos no máximo, quando teríamos que trabalhar 40. Ou seja, temos que aprender aqui a requalificar as pessoas para elas terem uma vida ativa até cada vez mais tarde, não tão bem como aquilo que foi feito anteriormente, na nossa maneira errada, que é quase obrigar as pessoas que já estão na reforma a querer vir trabalhar, que foi a ideia que o PS defendia. Pode não ter sido, mas foi aquela imagem que passou, já aqui foi falado noutras audições. Nós queremos que as pessoas, por vontade própria, por requalificação, por adaptação ao mercado de trabalho da sua idade, continuem a trabalhar, porque nós estamos, neste momento, quase a falar que temos uma quarta idade, não só uma terceira, mas uma quarta idade. E temos que conseguir aproveitar essas pessoas para a sociedade. Elas têm muito valor a dar à sociedade, mas não têm que sentir obrigadas, têm que sentir que vão acrescentar à sociedade. Esta é a preocupação. E aqui nós achamos que é muito importante a eficiência dos recursos que o Estado dispõe. Ouvimos aqui anteriormente que as pessoas não podem ser despedidas ou não serem renovados os contratos. Estamos totalmente de acordo. Não pode ser o Estado também aqui um incentivador de precarização dos vínculos laborais. Não queremos isso, mas também queremos que os recursos sejam bem geridos. E aqui nós defendemos claramente, se há união de institutos, é bom se os recursos forem rentabilizados. E aqui a preocupação é, com esta unificação que se está a falar, se há uma continuidade das iniciativas que já estavam em curso, ou seja, se continuamos a prestar o mesmo serviço ou se não, se reduzimos os serviços que vamos prestar. Porque no final do dia o que nós queremos é, com o mínimo de recursos possíveis de todos, que é os recursos do Estado, conseguir prestar o mesmo serviço à população. Esta é a ideia que nós defendemos. A outra é quais são as medidas específicas que o IFP está a tomar neste momento para promover a empregabilidade das pessoas com mais de 55 anos. 55 anos, 50 anos, quais são as medidas concretas que o IFP está a desenvolver? E quais são, neste termo, a implantação de políticas de investimento ativo no mercado de trabalho e medidas futuras que estão a planear para reforçar o papel do IFP na promoção da vida mais ativa da classe sénior.
porque muitas vezes, e acho que até de forma errada, as pessoas ficam com a ideia que as pessoas que vão ao IFP e que fazem formações no IFP desculpe-me a gíria, mas estão ali entretidas, pelo menos as mais velhas, até chegar à idade da reforma. É uma maneira de estar mais tempo, estão entre fundos de emprego e formação, e depois a formação não, acaba por não ter. E esta ideia, acho que tínhamos que corrigir esta ideia na sociedade, que eu acho que não é uma ideia correta. Eventualmente haverá pessoas que usam de forma abusiva estas formações, mas muitas são realmente requalificadas e entram no mercado de trabalho. Mas nós passarmos para a sociedade, realmente a sociedade está a investir e tem um retorno desse investimento. Depois, aquilo que nós queríamos mesmo que ficasse aqui bem claro é se vamos ter os recursos do Estado bem geridos, mais bem geridos, ou se foi realmente só uma decisão política, na sua opinião, uma decisão política de contrariar aquilo que estava a ser feito antes. Foi só um contrariar ou se foi realmente uma decisão estratégica de olhar de forma mais eficiente para os recursos? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Domingos Lopes e agradecer os esclarecimentos e as várias respostas que, entretanto, já deu. Uma primeira nota tem necessariamente a ver com o plano de ação para o investimento ativo e saudável, que necessariamente parece-nos ser, obviamente, um plano, um programa que faz todo sentido. Nós temos falado neste âmbito da necessidade e daquela ideia de que vivermos mais tempo de forma mais prolongada não significa, infelizmente, necessariamente melhor qualidade de vida e, portanto, faz sentido que existam planos nacionais, programas que possam levar a que viver mais tempo signifique, de facto, ter mais qualidade de vida. A trabalhar ou não, o que interessa é que, de facto, mesmo no pós-reforma, e isso tem sido uma grande preocupação e alguns estudos indicam isso, as pessoas, cada vez mais, quando entram na idade da reforma, vão com, por exemplo, estados de saúde mais debilitados, também por força de ritmos de trabalho muito acelerados, o trabalho por turnos, o trabalho à noite, e, portanto, a própria qualidade de vida, depois de quem sai do mercado de trabalho, está também colocada em causa por causa daquilo que foi o seu tempo de trabalho. E, portanto, é importante que exista um plano e existam programas nacionais que possam olhar para esta realidade. Desse ponto de vista, gostávamos de colocar uma questão que foi já, entretanto, feita numa das primeiras audições que tivemos sobre isso, que tem a ver com a ideia que foi aqui transmitida, e, portanto, pergunto-lhe se isto corresponde à verdade ou não, de que o novo centro, o Centro de Competências para a Economia Social, não ter nenhuma referência ou nenhuma palavra de referência à questão do envelhecimento e que a equipa que estava com a parte do Centro do Envelhecimento caiu. E, portanto, gostávamos de questioná-lo se, de facto, isto corresponde à verdade e se este novo centro terá ou não uma visão própria para a questão do envelhecimento e na onda ou no seguimento daquilo que vinha a ser feito no âmbito do anterior plano. A segunda questão, também muito concreta, que entretanto já foi aqui feita, mas que para nós é importante, tem a ver de facto com os formadores e com a questão da contratação dos formadores. Acima de tudo porque uma das preocupações que foi muito aqui levantada e a questão tem a ver com o facto de as pessoas que trabalham em determinados organismos, como por exemplo a ERPIS, precisarem de formação muito específica, que é muito importante para depois a prestação de cuidados. E, portanto, sem essa formação ou sem essa formação específica, coloca-se aqui em causa alguns riscos que podem aumentar para os próprios utentes. E, portanto, de que forma é que o novo centro, ou esta nova realidade que foi criada pelo Governo, assegura que esta formação para esta prestação de cuidados é, de facto, aquela que é mais indicada para tratar destas pessoas. E depois, novamente, a questão da não renovação dos contratos a termo, o que é que está aqui em causa, o que é que não está. De facto, estamos a falar de passarem a estar a recibos verdes ou não. Parece-nos que, se for esse o caso, preocupante, não nos parece fazer muito sentido. E, por fim, até para esclarecer algumas coisas que aqui foram ditas, também foi referido que
cairiam e que estariam com um novo centro que fez a fusão dos outros 2 centros, que cairiam aqui uma série de medidas ligadas ao plano, ao plano de envelhecimento ativo. E, portanto, perguntar, a tutela referiu que não cairia nenhuma dessas medidas, mas parece-nos que, de alguma forma, há alguma confusão instalada relativamente a se caem ou se não caem essas medidas. E eu acho que até pelo trabalho que já estava a ser feito e pelos resultados de muito do trabalho que já estava a ser feito, convém nós percebermos, efetivamente, que medidas é que caem, ou se não cai nenhuma medida, ou se são alteradas, se são reorganizadas noutros institutos, ou se de facto este novo centro consegue absorver todas as medidas que estavam em cima da mesa para o plano de envelhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E, sendo assim, terminamos desta forma a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. E o Sr. Dr. Domingos Lopes tem, então, 20 minutos, tempo máximo, para responder ao conjunto de questões suscitadas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos Srs. Deputados e, começando já, então, as primeiras perguntas, a deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, a questão que, de facto, o anterior diretor do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo contratou 36 formadores a termo, contratos a termo, incluindo 2 cujos contratos se celebrou no último dia de trabalho enquanto exerceu essas funções, no dia 30 de dezembro de 2024. Desses 36 formadores contratados a termo, 9 já não estão no centro. Ou já não estão, alguns vão estar até o final deste mês, 2 vão estar até o final deste mês, e 1 já saiu a meados deste mês. Que serão aqueles que eu há bocado disse na minha intervenção inicial, se estes 3 foram notificados pela administração do centro da não renovação desses contratos. E 6 pediram a cessação, tomar a iniciativa de pedir a cessação dos contratos a termo. Portanto, desses 36 contratados a termo, 9 já ou foram notificados, 3 foram notificados e 6 tomaram a iniciativa de não continuar no centro de formação. E 3 também já saíram, mas esses tinham sido contratados com contratos sem termo. Portanto, do conjunto de trabalhadores, de outros trabalhadores, não tem nada a ver com estes 36. E, portanto, confirmo que não há nenhuma orientação do IFP, né, nem sequer para estes 3 que foram notificados pela administração da intenção de não renovação dos contratos a termo. Não foi qualquer orientação do IFP, foi já a nova administração que analisou, avaliou os contratos e o trabalho exercido no período de vigência desse contrato e considerou que não se justificava, do meu ponto de vista, bem, a não renovação de um contrato de trabalho que conta um pouco produto ou conta um pouco conteúdo funcional. No que se refere às dúvidas colocadas sobre se a formação, ou as ações previstas no plano de formação, e já agora aqui, porque esta questão é um bocadinho transversal a todas as questões, eu vou-me focar essencialmente na atividade do centro de formação, porque a atividade e o centro foi criado ao abrigo de um enquadramento legal, que é o Decreto-Lei 165, que criou centros de formação profissional. Pronto. Eu sei que o anterior diretor, cumulativamente, exercia funções enquanto coordenador do Plano Nacional, ou Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Mas são claramente 2 instrumentos, e na minha perspectiva, e desde a criação do centro em 2023, essa questão, do ponto de vista do IEP, estava clara. Um centro de formação é um centro de formação, um plano de ação é um plano de ação.
a pessoa em concreto pode acumular as duas funções, pode haver atividades que contribuam para o plano de ação para o envelhecimento ativo, e há o próprio IFP, nas medidas de apoio ao emprego, que não tem nada a ver com este centro de formação, tem ações concretas para a promoção do plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável, mas não podemos confundir as coisas, são instrumentos e são realidades diferentes. As ações que o centro tinha planeado, quer de formação profissional para os profissionais, que é essa que é a nossa grande preocupação e o nosso grande objetivo, a formação dos profissionais que operam nas instituições, nomeadamente as ERPIs e outras, que estavam planeadas, estão a ser executadas, e também as ações, não só para os profissionais, mas para outros nomeadamente os tais cuidadores informais. As ações que estavam previstas vão ser concretizadas e vão ser realizadas, portanto não há aqui nenhuma perda de atividade ou redução da atividade do centro de formação ou daquilo que estava a ser planeado pelo facto de ter sido fundido com o Centro para a Economia e Inovação Social. Aliás, do meu ponto de vista, faz todo o sentido e até já entrando, de certo modo, nas respostas também às questões colocadas pela senhora deputada Patrícia Faro, que é as relacionadas se faz sentido ou não a fusão. Um novo centro, com esta fusão das duas atividades, da atividade dos dois centros, de facto, ilide ou mitiga alguns riscos de competitividade que iniciou e que foi concreto. Eu, logo no início da criação dos dois centros, tive mails dos dois diretores. A competição entre eles. Sim, são conceitos diferentes. Sim, é competição, exatamente. Peço desculpa. Portanto, tive logo um mail dos diretores centros a dizer que um determinado centro estava a entrar nas áreas de influência dele e do outro, e, portanto, essa competição surgiu e foi invisível. Portanto, para evitar a perda de energias nessas competições que não acrescentam nada, mais o novo plano, e tem o novo plano, o novo centro de competências para a economia social, aquilo que lhes foi dito e que a estratégia é somar os planos de atividade para 2025 que já estavam desenhados pelos dois anteriores centros e acrescentar a esses dois planos de atividade novas ações que venham a ser identificadas. Portanto, o objetivo e a estratégia e a ambição deste novo centro é não só realizar todas as ações que tinham sido planeadas pelos anteriores centros, como acrescentar novas ações de formação que venham a ser consideradas pertinentes e necessárias na avaliação que é feita juntamente com o nosso parceiro, que é a Confederação Portuguesa da Economia Social, que agrega e envolve todas as instituições do setor social e, portanto, a questão das ERPIs, é preciso não esquecer que estão integradas no setor social. Portanto, não há, pelo facto de criar aqui um centro específico só para formar os profissionais que exercem funções nas ERPIs, não significa que haja uma redução da sua atividade. Isto é, o setor e a toda a atividade consegue ser envolvida. Em relação às questões da articulação com Espanha, quer dizer, a intenção com a criação do SEIS, portanto, os projetos estavam a ser, e havia já candidaturas até transnacionais ou projetos e que estão a ser concretizados, e os compromissos, e aquilo que está dito na portaria é verdade, todos os compromissos que tinham sido assumidos vão ser concretizados, não há nenhum que não seja alterado. Não houve ações em concreto, até porque as questões das jurisprudências nacionais são claras e, portanto, havia ali sim colaboração estreita com Espanha, não está posta em causa.
o centro, a sede do centro, fica no mesmo sítio, do novo centro, fica no mesmo sítio desse centro, e, portanto, essa articulação não há nenhuma questão relacionada com isso. Sendo certo que, e reitero, a grande preocupação do novo centro será formar e qualificar os profissionais que operam no setor, capacitá-los convenientemente para melhor exercerem as suas funções e melhor prestar o serviço ao cidadão, que é a nossa preocupação, é de facto que os utentes destas respostas sociais sejam bem servidos e sejam bem tratados. Depois, as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Ribeiro, mais genéricas sobre e as preocupações sobre a formação e a requalificação, obviamente que também partilhamos muitas das preocupações e sobre a pertinência dessas atividades para melhor desempenho das atividades profissionais, todas elas. A sua preocupação de se há ou não continuidade dos serviços prestados, eu reitero mais uma vez, o Centro de Formação vai manter os planos de atividades previstos pelos anteriores centros e, portanto, não há no que se refere aos centros de formação, sobre os outros cuidados de serviços pessoais, portanto, o nosso objetivo é, claro, qualificar bem todos os profissionais e, portanto, se qualificarmos bem todos os profissionais, queremos que garantimos que o setor continue a prestar um serviço de qualidade a todos os seus utentes. Depois, uma questão já um bocadinho mais transversal, não tem muito relacionada com este centro, mas com todo o prazer respondo sobre se o IFP medidas concretas para promover a empregabilidade dos mais séniores ou dos mais de 65 anos. Obviamente que há medidas, nomeadamente nesses grupos, além de há uma questão de desfavorecimento relacionado com a idade, normalmente tem outra acrescida, que é as pessoas que estão nessa situação costumam ter uma situação de desemprego de mais longa duração. Portanto, acresce ser a idade mais avançada e, normalmente, a idade ou o período de desemprego mais longo. E, portanto, essa claramente é uma preocupação. As próprias medidas de apoio a medidas ativas de emprego, nomeadamente os apoios à contratação e outras, têm majorações específicas para a integração desses grupos no mercado de trabalho e, obviamente, que é uma preocupação. Para além de todas as outras medidas de requalificação, que temos várias medidas de requalificação profissional que visam claramente aumentar as qualificações e as competências desses profissionais para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho e, portanto, há um conjunto vasto de iniciativas nesse sentido. Não obstante, não quero também criar ilusões, temos de ter consciência que as circunstâncias de vida de cada um, e em algumas circunstâncias aquilo que referiu, é o próprio cidadão ou o próprio trabalhador que, na maioria das vezes, em algumas situações, não tem esse incentivo de regresso ao mercado de trabalho. Nomeadamente porque eram carreiras contributivas já longas, com níveis remuneratórios de determinado nível e nem sempre as oportunidades de trabalho que têm são compensadoras para o regresso à atividade profissional. Portanto, é uma questão que já há muito tempo é estudada e é perceptida. Não é fácil criar medidas específicas que promovam ou incentivem o regresso desses profissionais nessas circunstâncias específicas à vida ativa. Pelo menos enquanto não tiverem numa situação de reforma, porque às vezes é mais vantajoso, pessoalmente, as pessoas aguardarem pela reforma para depois disso, se calhar, terem já uma garantia e terem outras atividades. Portanto, ter essa perspectiva. Depois, por fim, a Sra. Deputada Isabel Pires, eu reitero também a sua preocupação, portanto, eu aqui falo mais sobre a questão da atividade do Centro de Formação para a Economia Social e, portanto, reitero que há planos distintos, embora havendo cruzamento de intervenções, mas há planos distintos do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável da atividade do Centro de Competências para a Economia Social. Aquela preocupação de se a portaria criou um novo centro para a economia social
Centro de Competências para a Economia Social, ter ou não ter uma palavra sobre o envelhecimento ativo, quer dizer, acho que é um pormenor irrelevante, porque o que interessa aqui, de facto, é que o Centro de Formação promova formação, porque é para isso que ele foi criado, é para promover formação profissional e promover, portanto, nomeadamente dos trabalhadores do setor. E, para além disso, faz outra formação, nomeadamente esta dos cuidadores informais. Mas creio que essa pormenor de ter ou não ter uma referência ao envelhecimento ativo não menoriza a atividade do centro, que continuará a ter as suas competências plenas de execução. E no que se refere à questão da contratação dos formadores, eu creio que já reitero também já aquilo que tinha dito, os formadores foram contratados, uma série deles, pelo anterior diretor a termo, alguns a termos, os tais 36. Vamos tentar corrigir e atribuir funções, portanto, não está em causa as suas competências, portanto, são formadores específicos, sem dúvida, para a formação específica. Vamos tentar atribuir-lhes funções que absorva a quantidade de horas de trabalho condignas e, portanto, ajustadas para a sua atividade e, portanto, claramente aí sim é implementar o plano de formação e eventualmente até aumentá-lo para os absorver, porque há necessidade de formação e os profissionais precisam e, portanto, aí de facto, é tentar dar-lhe cargas horárias condignas e ajustadas e, portanto, no que se refere às competências e a formação específica desses formadores, essa a preocupação, admito, que o Sr. Dr. Nuno Marques já tinha e, portanto, contratou e, tendo as competências, irão manter esses perfis ou análogos, ou esses ou outros formadores que venham a ser contratados com essas formações específicas e essas necessidades de formação específicas. No que se refere à questão se medidas do plano vão cair, eu creio que a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão já veio cá e já mantive, mas isso não é da minha competência. No que se refere às ações de formação, aquilo que posso garantir é que as ações de formação, e reitero mais uma vez, as ações de formação que tinham sido planeadas vão ser concretizadas e vão ser mantidas, todas elas. E é essencialmente isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelo conjunto de respostas. Termina assim a nossa audição ao Dr. Domingos Lopes, agradecendo mais uma vez a disponibilidade e a vontade de esclarecimento das questões suscitadas. Senhores deputados, vamos despedir-nos do Dr. Domingos Lopes e creio que, em função da agenda que lançámos, temos mesmo que fazer um intervalo de 30 minutos. E, por isso, a segunda parte da nossa reunião começa às 11h30. Está bem? Até já.